Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Se você está feliz com Deus, dá um glória a Deus aí onde você está. Hoje é noite de glorificar. De glorificar um Deus que cuida da gente, que guarda a gente. Eu vou pedir que durante essa ministração, só o teclado fique aí comigo. Não precisa tocar durante muito não, mas aqui e ali eu vou dar uma de cantor hoje, de vez em quando eu puxo. Tá bom? E eu vou te rebocando. Eu não sei qual é o tom. Aí tu procura o tom aí, tá bom? Eu vou pedir para ficar um pouco, porque hoje eu quero ministrar em cima de um cântico da Bíblia. Eu quero ministrar em cima do Salmo 121. Nós estamos numa série de mensagens chamada Posso Ajudar? E eu quero abordar esse tema de uma maneira diferente. Posso ajudar? Até então falávamos sobre serviço. Posso servir a igreja? Como posso estar disponível para Deus? No último domingo, queridos missionários, eu falei que Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, o texto fala que, tirando a capa e deixando ela de lado, Jesus pegou uma toalha para lavar. Então Jesus, para servir e lavar os pés, ele teve que deixar a capa de lado. O que nós estamos dispostos a deixar de lado para servir a Jesus? Porque não tem como servir sem a gente sacrificar alguma coisa. Você sacrifica o tempo, você sacrifica o seu título. Tem muita gente que por causa do título lá fora não serve dentro da igreja, porque acha que está sendo rebaixado. Ele é CEO da empresa lá, e aqui ele não pode guardar do estacionamento, porque lá é o seu CEO. Esse que é o grande problema. Se você não deixar de lado o seu título, você não consegue servir na casa de Deus, porque Jesus fala, e eu sendo Senhor de vocês, lavei os pés de vocês. Então você é CEO lá fora, aqui dentro você é servo. Porque tem muita gente que acha que lá fora, né, é dono da coisa aqui dentro, né? Às vezes a irmã é dona de casa e quer ser a dona do coral de mulheres. Não, você é serva do coral, não é dono de nada. Aqui só Deus é dono. Você está aqui para servir a Deus. Olha o cajado já descendo. Teve gente que falou assim, aceita Deus, fala. Aqui só tem servo, meu irmão. Só tem servo na casa de Deus. Mas eu não vou entrar nisso não, porque eu sei que vai dar polêmica aqui. Isso não acontece na leste, é só no templo sede. Mas hoje a minha abordagem não é posso ajudar no sentido de servir, mas o texto diz sobre socorro. Posso te socorrer? Posso te salvar? Posso te ajudar nesse sentido? E para mim eu estou muito feliz de receber nossos missionários de Moçambique. Que alegria, tá bom? Ter vocês aqui. Vocês são sempre muito bem-vindos. Se decidirem permanecerem um pouco mais na cidade, vai ser uma alegria tê-los aqui ministrando. E pastor Pado, o pastor Júlio vai levar vocês para comer um filé à parmegiana. O negócio é forte aqui nessa cidade. Bolinho caipira, coisa de crente, tá bom? Estou feliz de receber também o missionário Tiago Espíndola e Cleide. São missionários enviados dessa igreja lá para Ituiutaba. Alguém conhece Ituiutaba? 900 quilômetros daqui, meu amigo. Já é um voo internacional daqui para lá. Pastor Tiago, no próximo dia 17 de dezembro, assume a igreja lá em Ituiutaba. A gente está num tempo de aproximação. Lá são quantos templos, pastor? 15 templos. Ele vai servir como diretor presidente da diretoria, que é o cargo que aqui eu exerço na nossa igreja. São 15 templos naquele local. Então, se você for lá para Ituiutaba, você também vai ser bem servido pelo pastor Tiago, pela pastora Cleide, pelo pastor Heraldo e todos aqueles que já estão fazendo um lindo e extraordinário trabalho lá. Leva um ventilador portátil, porque pense num lugar quente. É lá, quente. Mas pastor, hoje estava quente. Não, hoje ele estava aqui se refrescando. Ele estava aqui com cachecol hoje à tarde aqui em São José. Lá é quente. Se você quer receber com alegria os missionários de Moçambique e de Ituiutaba, levante a sua mão em direção a eles. Sejam bem-vindos, irmãos missionários. Aleluia, Deus abençoe, tá bom? A vida de vocês. Salmo 121. Acompanhe comigo essa leitura da palavra de Deus. Diz assim, elevo os meus olhos para os montes, e de onde virá a minha ajuda? De onde virá a minha salvação? Algumas versões dizem. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés
vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Se você recebe esta promessa, esta palavra, esse cântico, diga: eu amo a Bíblia. Salmo 21 é um salmo, é um cântico, é uma composição musical, provavelmente escrita por Davi. E ela é um cântico escrito, sabe aquelas músicas, aqueles playlists que você coloca no celular para pegar estrada? Eu tenho uma dessa. Quando eu pego estrada, existe no meu celular uma playlist assim, chamada literalmente Estrada. São músicas perfeitas para você ouvir dirigindo, pegando a Dutra, indo para o Rio, indo para Tuiutaba. Então eu zero todas as músicas, né? Porque é muita estrada. Então Davi, ele vai escrever o que chamam de Salmo da peregrinação ou da romagem, ou seja, é uma música que ele ou compôs numa viagem ou compôs para a viagem. Então as pessoas, quando estavam indo ou saindo de Jerusalém, andavam pelos caminhos entre os montes, os morros, as montanhas, caminhos tortuosos, caminhos incertos, caminhos de pedregulho. Eles geralmente cantavam cânticos, cantavam músicas. Mas pastor, como é que isso se aplica a nós? Eu não estou indo para Jerusalém, mas eu estou indo para Nova Jerusalém. Não sei se você está, mas isso na verdade se aplica num nível de jornada de fé. Eu tenho que ter nos meus lábios, no meu coração e na minha mente os vários momentos desse cântico, que diz assim: eleva os meus olhos para os montes, porque ele está andando e existem montes por todos os lados. É fácil a gente aplicar isso aqui em São José, porque se você pega a Dutra, olha para um lado, Serra da Mantiqueira, olha para o outro lado, Serra do Mar. Quando nós viajamos aqui, a gente olha, sempre tem montes, morros à nossa vista. Só que nesse tempo, as pessoas que viajavam, elas construíam imagens, deuses, e as colocavam nesses morros, nesses montes, no meio de uma curva, numa bifurcação, porque os passantes que iam ou a pé, ou de carruagem, ou de camelo, ou numa caravana, eles sempre tinham à vista alguma imagem, algum Deus a qual eles podiam olhar e se sentirem seguros. Eles andavam por aqui e quando ficavam com algum medo, tinham algum perigo, eles de alguma forma tinham uma sensação de segurança ao olhar a imagem de um Deus em cima de um monte. Então, se você queria se sentir seguro, amparado, vigiado nessa estrada e nesse caminho, você procurava algum desses pontos e você via talvez um Deus, fazia uma prece ou fazia algum gesto, não sei, com a sua mão, e de alguma forma aquilo te trazia algum tipo de confiança, de amparo e de segurança. Não é tão diferente dos dias de hoje. Se você pega daqui e vai em direção ao Rio de Janeiro, você passa, por exemplo, por Aparecida, você vê imagens ali, você passa no Rio de Janeiro no Cristo Redentor. Então de qualquer ponto que você está, provavelmente ali na zona sul, na região central, quando você olha para cima do Corcovado do monte, você vê um Cristo, e muitas pessoas encontram naquilo algum tipo de segurança e de amparo. É só você lembrar na parábola do bom samaritano. Ele saía de Jerusalém quando ele foi atacado por assaltantes, salteadores, porque a estrada ela é perigosa. Existem pessoas que querem o nosso mal, que querem nos roubar, existem setas de inimigos e acidentes. Então as pessoas que por ali passavam, elas sentiam às vezes medo. Está ficando a noite, está ficando perigoso, vamos procurar algum ponto de referência, vamos olhar para os montes, e lá a gente vai encontrar algum tipo de alento para a nossa fé. Então, quando eles queriam segurança, proteção, auxílio, socorro, ajuda, o que eles faziam? Eles elevavam os olhos para os montes. Sabe o que eu aprendo aqui? Que quando Davi,
E o escritor desse salmo fala assim: eleva os meus olhos para o monte. O que ele vê? Imagens, deuses pagãos. Eles veem ídolos. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem de Deus. Davi tinha outras opções. Davi tinha outros recursos. Existiam outros locais, imagens que poderiam passar uma sensação de segurança. Mas ele decidiu: eu não vou esperar segurança de imagens, de ídolos, porque o meu Deus, Ele não é apenas de pedra, o meu Deus não é de mármore, o meu Deus não é feito por mãos humanas. Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde vem meu socorro? Ele vem de Deus. Qual Deus? O que fez os céus e a terra. Porque talvez alguém olhar e falar: aquele é o Deus da chuva. E o meu Deus fez o H2O. Ei, aquele é o Deus Sol. O meu Deus falou: haja luz. Se você adora o que Ele faz, eu adoro quem Ele é. De onde vem o meu socorro? Ele vem do Criador dos céus e da terra. Aleluia. Então ele andava e via tudo aquilo e falava assim: meu socorro não vem daqui não, não vem desse local não. Meu socorro vem de Deus. De onde vem o meu? Ele não fala de onde vem o socorro de Israel. De onde vem o socorro do país? De onde vem o socorro de São José dos Campos? De onde é que vem o socorro do Brasil? Não. Ele traz isso para o nível pessoal. De onde vem o meu socorro? Gente, tem horas que para sobreviver você tem que acreditar sozinho. Já se sentiu nessa situação? Ninguém dá crédito para você, ninguém dá esperança para você, parece que nada vai dar certo. Eu não vou amparar a minha expectativa no que os outros vão acreditar, porque o questionamento é: de onde vai vir não é de onde vem o nosso socorro, de onde vem o meu socorro. Eu estou falando de alguém que é atribuído a ele também um outro salmo, Salmo 23. O Senhor é o... Eu não sei quanto a você, mas Ele é o meu pastor. Isso é uma afirmação. Eu gostaria que toda São José dos Campos, toda Moçambique, eu gostaria que Tuiutaba inteiro dissesse: Ele é o nosso Senhor. Mas se eles não disserem Ele é o nosso Senhor, eu continuarei dizendo: Ele é o meu. Ele é meu pastor. Então, o texto, ele não se estende para os outros. Ele é uma confissão pessoal, algo próprio, que requer algum tipo de intimidade. Eu não preciso de incentivo ou de influência dos outros para dizer o relacionamento que eu tenho dele. Eu não sei quanto a você, mas ele é o meu pastor. Talvez a pessoa da tua direita ou da tua esquerda não tenha ele como pastor, mas ele continua sendo o seu pastor. Se o Brasil concordar, amém. Se o Brasil discordar, eu continuarei dizendo: Ele é o meu pastor. Se a sociedade repetir isso, amém. E se a sociedade negar isso, eu vou continuar sustentando: Ele é o meu pastor. De onde vem o meu socorro? A minha ajuda é algo pessoal. É para mim. Eu tomo posse disso. Eu não sei quanto a você, mas quando o meu calo aperta, quando não tem amigos que podem me aconselhar, quando nem os pastores que eu convivo podem me ajudar, eu dobro o meu joelhinho, eu elevo os olhos para os montes. De onde é que vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ele fez os céus e a terra. Quem faz, quem cria, controla. Então entenda, o Deus que faz é o Deus que controla. Por isso que a minha confiança vai nele, porque nada que acontece aqui foge do controle de quem criou. O controle da terra está no Criador dela. Dos seres viventes está naquele que deu sopro de vida aos seres. Então os tempos não mudam sem a aprovação de Deus. As estações não são trocadas sem o ok de Deus. Você não entra numa nova estação sem a autorização de Deus. E se Ele decidiu o que Ele vai fazer, não tem homem, não tem estação, não tem inferno, não tem Satanás que possa parar. Ainda que os seus inimigos se levantem contra ti, se Deus decidiu algo sobre a tua vida, isso vai se cumprir.
nem a chuva cai no chão sem autorização, nem um fio de cabelo seu cai sem o consentimento e a ordem de Deus. Pode soprar vento, pode levantar mar, pode vir gigante. Se o teu Deus tem uma palavra para você, Ele vai cumprir aquilo que Ele falou. Mas olha, pastor, eu vivi ataques. Por que Deus não evitou os ataques? Porque está com Ele, eu não sei por que também não. Um dia a gente vai saber, se é que ele precisa explicar alguma coisa para a gente. Mas eu tenho uma certeza, porque quando nós lemos o texto, existe um texto em Isaías 54 que é muito bonito, e a gente cita ele, não de forma solta, a gente cita dentro de um contexto, mas a gente não cita o texto completo. Veja, como é bonito a gente ler os 2 versículos antes de Isaías 54, versículo 17. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Quando a gente lê esse versículo, é um versículo de impacto. Nenhuma arma confeccionada, feita, produzida contra você prevalecerá. Por que não? Qual é a base que você tem para dizer que não vai prevalecer? É só você ler o texto 16, versículo anterior. Olha o que Deus diz. Lembra que eu falei para você? Quem cria é quem controla. Olha o que está escrito em Isaías 54, versículo 16. Veja, sou eu quem criou o ferreiro, que sopra as brasas até darem chama e forja uma arma própria para o seu fim. Sabe por que nenhuma arma contra você confeccionada vai prevalecer? Porque foi Deus quem criou a arma. Porque foi Deus que deu vida, foi Deus que deu habilidade. Veja, Deus não criou o teu inimigo. Deus criou a pessoa que depois se tornou o teu inimigo. Mas mesmo ele se tornando depois inimigo contra a vontade de Deus, foi Deus que deu ciência, foi Deus que deu talento, foi Deus que deu dom, foi Deus que deu intelecto. Então se Deus cria ele, Deus controla ele. E se ele faz uma arma, ele só fez uma arma porque Deus deu habilidade. Por isso nenhuma arma confeccionada contra você prosperará. Porque foi ele que criou. Não é bonito isso? Ele não fala só, eu vou criar, eu vou proteger. Não, é lá do início. Eu sei quem eu criei e eu controlo quem eu criei. E se quem eu criei fizer uma arma contra você, não se preocupa, porque eu criei ele e eu dei habilidade para ele fazer a arma, e eu sei como ele funciona e como a arma funciona. E se voltar contra você, nenhuma arma vai prosperar. Você percebe que Deus não evita que ele te ataque, mas Deus te protege do ataque. Aleluia. O meu socorro então não vem de governo, não vem da política, não vem de pessoas ao meu redor. O meu socorro não vem de imagens, o meu socorro não vem de mandingas, o meu socorro não vem de nenhum local, a não ser daquele que criou os céus e a terra. Porque quem cria, controla. Mas é natural a gente passar pelo tempo de dúvida, e a gente vê essas mudanças, essas nuances, de questionamentos iniciais, depois de um entendimento de quem Deus é e da sua grandeza, e depois de rendição ao poder de Deus. Porque ele começa, eu levo os meus olhos para os montes, de onde é que vem? Como é que vem? Quem é que vai fazer? Aí ele lembra de quem Deus é. Aí lá no versículo 3, no versículo 12 ele já responde, meu socorro vem de Deus, minha ajuda vem de Deus, que fez os céus e a terra. Então ele identifica quem Deus é. E no versículo 3, ele já muda o tom. Ele começa com questionamento, ele passa a ter um entendimento, e depois que a gente tem entendimento de quem Deus é, a gente começa a ver a vida de uma forma diferente. A gente lidar com as situações de uma maneira diferente. Logo ele muda o tom. Olha o que diz o versículo 3. Agora, é Deus que me cuida? Não se preocupa não. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. De onde vem o meu socorro? Depois dele responder de onde vem o socorro dele, ele não está falando mais dele, ele está falando de você. Porque no versículo 13 ele não fala os meus pés. Ele não permitirá que os teus pés. Quando eu realizo, quando eu entendo quem Deus é, eu sei que Deus pega e guarda os meus pés para que eles não tropecem. E uma vez que eu estou com os pés guardados, Deus vai me usar
para te levantar também e guardar os teus pés. Porque só pode levantar alguém quando alguém está em pé. Eu não posso estar caído e querer ajudar uma pessoa que está caído. Então Deus primeiro me guarda, porque Ele é o meu socorro, porque Ele é a minha ajuda e meu auxílio, mas depois Ele me dá graça, Ele me dá misericórdia, Ele me dá vigor, para que eu possa fazer com você aquilo que Ele fez comigo. Assim como Ele é o meu Senhor e Ele me guardou, Ele não deixará que os teus pés vacilem, tropeçam e façam cair. Antes de querer sustentar alguém de pé, você precisa estar de pé e firme. Quando os teus pés estiverem firmes, Deus te dará condições para levantar outras pessoas. Ele não deixará o teu pé vacilar. Isso aqui é interessante, porque nós precisamos encarar a vida na ótica desse cântico. Nós muitas vezes questionamos a ação de Deus e as situações que nós vivemos pela uma falta de ação de Deus na situação. Nós temos a tendência de esperar um resgate, uma atividade externa, mas não interna. Porque ele fala assim, Ele não deixará os teus pés vacilarem, torcerem, escorregarem, caírem. Ele não vai deixar. Mas não seria mais fácil se Deus aplanasse o caminho? Se Ele nivelasse o solo? Porque nós geralmente fazemos, Senhor, trabalha na situação, trabalha na vida dele, trabalha na casa dele, trabalha na igreja, Senhor, muda, abre porta, Senhor, faz o teu trabalhar externamente, para que eu possa passar andando sobre as águas sem ter problema nenhum. Então a nossa expectativa da ação de Deus é sempre que Deus faça algo externo, porque Deus poderia fazer diferente, porque Ele já fez diferente. Isaías capítulo 45 diz assim: irei antes de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. Só que no Salmo 21 a proposta é outra. Não é endireitar o caminho tortuoso, é fortalecer os teus pés. O caminho não vai ficar fácil, mas Deus vai fortalecer o teu pé. Não, tem alguém que pode dar glória a Deus por isso. O caminho, veja, a vida não vai ficar mais fácil. E se ela não ficar mais fácil, trate de ficar mais forte. Quando Deus não endireita o caminho e não facilita o caminho, Ele vai endireitar o teu pé, Ele vai fortalecer o teu pé, Ele vai te dar musculatura. Se a vida não ficar fácil, Deus vai me fazer mais forte. Então, o diabo não precisa parar de me atacar, é Deus que precisa me fortalecer para aguentar os ataques de Satanás. E às vezes Ele faz isso. A gente é atacado em lugares que nos machucam, e a gente pede, Deus, para! Aí Deus está falando assim, ao invés de mandar parar, manda eu te fortalecer. Apóstolo Paulo, né? Para que eu não me exaltasse diante de tamanhas revelações, aleluia, foi enviado a mim um mensageiro de Satanás. É um homem que tem discernimento. Ei, Satanás que mandou esse camarada, ou essa pessoa, ou essa coisa, a dizer um espinho na carne para me esbofetear. Ou seja, ele não veio para me matar, mas veio para me atacar continuamente e frequentemente. Ele não para. Da qual eu, veja, não é eu, André, não é eu, Rodolfo, embora a fé do Rodolfo seja maior do que a minha, mas o apóstolo Paulo, Rodolfo, André. Eu orei e pedi para Deus por 3 vezes. Ou seja, na primeira Deus não respondeu. E você está reclamando, Deus não responde a minha oração. Não respondeu nem a de Paulo, meu irmão. Eu orei a segunda vez, também Deus não respondeu. E eu orei a terceira, e Deus respondeu. Ele deixou uma resposta ambígua, aberta. A minha graça te basta. Deus não tirou o espinho, Deus não afastou o mensageiro de Satanás, Deus não impediu que ele fosse esbofeteado, mas Deus adicionou graça. Quando Deus não aplana o caminho, Ele firma os teus pés, porque o caminho de Jerusalém é um caminho tortuoso, pedregoso, é um caminho inconsistente, é um caminho desnivelado. Aí Deus fala assim, eu não vou mexer no caminho, mas vou mexer em você. Você já entendeu isso? Porque às vezes a gente pede para Deus mudar a situação, mas Deus fala, eu não vou mudar a situação, mas eu vou usar a situação para mudar você. Eu não vou mexer no terreno, pastor Sandro, mas eu vou mexer no teu calcanhar.
eu vou mexer nos teus pés. Para você depois não dizer, não, está firme assim, porque os meus ligamentos, porque o meu tornozelo, eu fiz fisioterapia, eu dei força. Não, o que o Senhor está falando é, sou eu que vou endireitar, sou eu que não vou deixar. Não tem nada a ver com músculos, com juntas, com medulas, não tem nada a ver com você fortificar. É a minha mão que impede a tua queda, é a minha mão que te protege. Nessa noite Deus me trouxe aqui para dizer isso para você. Você não vai ser envergonhado, não vai ser humilhado, porque Deus não deixa você cair. É Deus que sustenta os seus passos, o seu ministério, o seu casamento, a sua empresa, a sua família está nas mãos de Deus, e Ele não deixará você, aleluia, tropeçar. Posso profetizar? Passos guardados, família guardada, ministério guardado nas mãos de Deus. E se está nas mãos de Deus, não tem ninguém que possa tirar. Hoje Deus está te dando estrutura. Deus não vai mudar a situação, mas vai usar a situação para mudar você. Então Ele te dá estrutura. Receba a musculatura, receba a graça, receba a fé, receba a misericórdia, porque Deus às vezes faz assim. Ele não acalma a tempestade, pisa na tempestade, anda por sobre as águas. Eu não vou aplainar os caminhos, eu vou dar musculatura para os teus pés. Aleluia! Para de pedir para Deus mexer na situação. Fala, Senhor, usa a situação para mexer em mim. Cresce no meio da guerra, cresce no meio do ataque. Pastor, mas o caminho está complicado. Peça para Deus dar musculatura para os teus pés, para Ele sustentar. Deus está dando estabilidade. Eu estou sentindo isso. Deus está trazendo estabilidade para os passos de pessoas aqui. Deus manda eu perguntar para você: posso te ajudar? Posso te salvar? Posso te socorrer? Eu elevo meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem de Deus, que fez os céus e a terra. Ele não deixará os meus pés vacilarem. Versículo 3: não dormitará aquele que te guarda. Outros textos, meu tecladista diz, ele não toscanejará. Versículo 4: é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Deixa eu ler de novo esses 3 versículos, a partir da parte B do versículo 3. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Só uma vez já bastaria, Ele te guarda. Mas o compositor, ele escreve 3 vezes. Ele repete 3 vezes a mesma ação. Ele te guarda. Ele te guarda. Ele te guarda. Lembra? Gente, isso aqui é uma música. Se é uma música e está repetindo muito, é porque chegou no coro. O coro é a parte da música que a gente mais lembra. E geralmente é a parte que mais se repete. Exemplo: o rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. Um rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem me. Esse é o coro. Qual foi a frase que mais te repetiu? O rei está voltando. Qual é o nome dessa música? O rei está voltando. Por quê? Porque geralmente o que mais a gente repete na música dá o nome da música, porque ela é a mensagem central dela. Então quando a gente lê o Salmo 121, qual é a mensagem central? Quando eu leio tudo aquilo sobre socorro, o que eu tenho que guardar no meu coração? Que Ele te guarda. Ele te guarda. O que você está passando? Ele te guarda. O que você está vivendo? Ele te
guarda. No caminho tortuoso, Ele te guarda. Ele não dorme, Ele não vacila. O Senhor é quem te guarde. Guarde isso. Se você não lembrar nada da minha mensagem de hoje, lembre só do coro. Ele te guarda. Ele guarda, Ele guarda, Ele guarda, Ele guarda, Ele, tua casa, a tua família, a tua vida. Então quando Ele repete é porque você tem que lembrar. Lembra, tem outro louvor que é assim, ó, lindo, lindo, lindo é, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Vamos misturar o salmo com isso? Te guarda, te guarda, te guarda sim. Não dorme, não dorme aquele que te guarda, meu Senhor, meu Senhor. Pessoas entraram nessa noite com questionamentos. E agora o que vai ser? Olha Deus usando a minha boca através de um cântico. Ele te guarda nessa situação. Ele não dorme, não dormitará aquele que te guarda. Ele é o teu guardador. Ele é lindo, Ele guarda a nossa igreja, a nossa família. Não te preocupa não, a tua reputação está guardada nas mãos de Deus. Podem tentar te atingir, mas Ele nos guarda. O que é tão bonito que às vezes a gente nem vê. Esse que é o grande questionamento. Nós achamos que Deus só guarda quando a gente vê. A maioria dos momentos que Deus te guardou, você nem percebeu. Existe um diálogo entre Deus e Satanás, lá em Jó, no capítulo 1, onde ele faz elogios a Jó. Ela fala assim, servir assim como ele serve, tu dá tudo para ele, prospera tudo, assim é lindo. E aí o Satanás fala algo interessante. Também tu colocaste uma cerca ao redor dele. Como é que Satanás sabe que tem uma cerca ao redor de Jó? Porque ele já tentou atacar Jó e não conseguiu, porque a cerca protegeu. Talvez você não saiba, hoje Satanás queria a tua cabeça. Hoje foi o dia da sentença da tua morte. Mas aquele que te guarda colocou uma cerca elétrica de anjos flamejantes com espadas de fogo. Ele tentou capotar o teu carro, ele tentou tirar a tua vida. Uma bala perdida era para atingir a tua cabeça e tirar a vida tua e da tua família quando você estava na Dutra, mas aquele que te guarda não permitiu. Aleluia. E sabe que para mim isso aqui é o mais maravilhoso, é que quando eu sirvo a Deus, porque se você for ler a história depois de Jó, da vida, os filhos não necessariamente corroboram com a fé do pai. A esposa manda ele amaldiçoar e morrer, mas todos eram guardados. As pessoas que falam mal da tua fé são guardadas pela tua fé. Às vezes fala para o teu esposo, fala, vai para a igreja de novo, vai lá de novo, dá dinheiro para o pastor. Fala assim, se não fosse as mensagens do pastor e acerca de Deus, nem dinheiro teria nessa casa, foi Deus que deu. Ei, tu está sendo guardado, a nossa finança é guardada por causa da minha fé. Ao invés de reclamar da minha fé, começa a louvar a Deus pela minha fé, porque existe uma cerca na tua casa. Aqueles que são contra a sua fé se beneficiam dela. Meu Deus, Deus nos guarda. Por isso nenhuma arma forjada contra você prosperará. Pode querer um ladrão entrar na sua casa, tirar a sua vida, tem uma cerca lá, tem uma proteção lá. Todos que tentarem contra você, por um caminho virão contra ti, por 7 fugirão de você. Aquele que tentar te ferir vai se tratar com Deus. Ele é a tua proteção. Um outro salmo vai dizer, talvez o salmo mais querido hoje em dia, Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu direi ao Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, Ele te livrará da peste perniciosa, e Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas tu estarás seguro. O Senhor é quem te guarda, diz o versículo 5 do Salmo 91. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. Ele é minha sombra à minha direita. Está aqui a minha sombra. Se eu ando para cá, ela vem junto. Se eu tento enganar ela, eu não consigo. Onde eu vou, a minha sombra está. Porque a minha sombra é a minha oposição à luz. Então, onde tem luz, tem sombra. Ele fala, Deus é como a tua sombra.
Então, se você quer acabar com aquele que me acompanha na minha sombra, tu vai ter que desligar a luz. Ele está aqui e está ali. Acaba com a luz, que aí tu acaba com a sombra. Acaba com a luz. Você entende isso? Sendo Ele a tua luz, estando Ele a tua sombra, a luz está vindo para cá, mas a sombra está atrás. Ele vai adiante de mim e Ele vai atrás de mim. Ele vai na minha frente e Ele vai também na minha retaguarda. Ele anda por onde eu andar, Ele está do meu lado. Não tem como eu fugir, não tem como eu me livrar da presença dEle. Se eu for para o mais profundo mar, lá Ele está. Se eu for para as alturas do céu, lá Ele está. Se eu tentar me esconder, lá Ele está, porque Ele é como a minha sombra que está à minha direita. Eu elevo os meus olhos para o monte de onde? De onde vem? Para baixo cantar, sorabaixo cantar, abaixo, uribaixo cantar, amassou, nós temos outras opções, mas nós optamos. Nada do que o mundo pode me oferecer vai mudar. Versículo 6 diz: de dia não te molestará o sol. E aqui eu já vou terminando. Hoje é curto e grosso, eu quero cantar um pouquinho com a igreja. Isso aqui é uma música. Vai preparando música de segurança, de guarda, de proteção, para a gente louvar um pouquinho aqui. Tem aquele, não sei se tem irmãos, não sei se alguém pode fazer um dueto. A esposa não está aí não, né, Rodolfo? Tem aquele: eu cuido de ti. Eu não sei se o ML canta essa música ou não. Vamos cantar alguns hinos aqui. Porque o sol não te molestará de dia, nem a noite a lua. Não precisa nem pregar, só a gente lê o texto, né? A gente lê e relê o texto. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Você pensando em bolso, você pensando em físico, não há alma. Vamos falar a verdade, o que mais as pessoas hoje em dia precisam de segurança, de sentinela, de guarda? Alma, pessoas com almas feridas. E pessoas feridas ferem pessoas. E quando é no profundo da alma é difícil da gente sondar. Mas ele está falando assim, ó: nessa noite eu começo a guardar a tua alma. Guardar não apenas no sentido de proteger, mas você já percebeu isso? Se tem uma moeda, tem um celular, e às vezes tem ladrões, o que a gente fala? A gente não protege no sentido aqui. Isso é guardar, mas sabe o que a mamãe fala para o filho? Se eu estou com meu filho e está andando na rua, em um lugar perigoso, fala: meu filho, guarda isso aí. O que ele faz? Ele esconde no bolso. Então não é só no sentido de se colocar na frente para nada te atingir. É que o inimigo, ao chegar perto de você, nem vai te encontrar, porque você está escondido e guardado. Porque pessoas vão querer ferir o teu sentimento, a tua alma, as tuas emoções. Deus está escondendo do teu inimigo. Eles vão querer, mas eles nem vão encontrar, entende? Não é que vai bater numa barreira e Deus vai se colocar, não. Nem encontrar os seus sentimentos eles vão conseguir, porque está bem guardado. Não te molestará o sol. Calor. Estamos no verão, está quente. Isso aqui é um texto lá para Ituiutaba. Lá para Moçambique também dá para levar esse texto, né? Calor de deserto, meu irmão. Não é calor aqui, é calor ruim. Mas o deserto também tem algo que é esquisito. Ele é muito quente de dia, mas muito frio à noite. A variação climática é uma das coisas mais terríveis. E quando a gente fala de alma, esse é o grande problema também de muitas pessoas. Não é só que assim, a variação. Um dia eu estou bem, outro dia eu estou mal, outro dia eu estou bem. Deus vai estabilizar isso. Assim como Ele firma os pés para não vacilarem, nessa noite eu sinto: o Senhor está guardando as tuas emoções. Vacilar quer dizer cintilar, quer dizer balançar. Às vezes a tua emoção está alta e baixa. Um dia tu acorda de um jeito, outro dia de outro jeito. Alguém fala uma coisa, tu está resistente. Depois fala a mesma coisa e te derruba. Deus vai estabilizar isso. Aleluia. Mas você entende que em todo esse texto ele fala: o sol não te molestará de dia, nem a lua, nem o frio de noite. Ou seja, ele já pressupõe: você vai passar pelo deserto. A nossa oração era para a gente não viver isso. E aqui ele já tem como certo: você viverá.
porque os desertos são inevitáveis. Nós pedimos para Deus nos evitar de colocar no deserto. Deus fala: te colocarei, mas eu serei contigo lá. A gente pede para Deus nos livrar da fornalha e da cova dos leões. Mas se Deus não te livra da cova dos leões, Ele te livra na cova dos leões. Se Ele não te livra da fornalha, Ele te livra dentro da fornalha. Se Ele não te tira do deserto, Ele te acompanha. Ele é o teu sentinela. Ele é a tua nuvem de fogo à noite. Ele é a tua coluna de nuvem de dia e coluna de fogo à noite. Ele te acompanha. Desertos virão, mas Deus vai te guardar. Deus vai te proteger. Deus vai te dar estruturas para você aguentar. Eu sei que às vezes é difícil da gente engolir mensagens assim, mas essa mensagem ela se baseia que Deus não vai mudar a situação. Você está entendendo o que eu estou pregando aqui? Eu não estou pregando, embora Ele possa, Ele tem poder, mas a verdade que o salmista abraça é: Deus não muda a situação, Ele me muda para aguentar a situação. Deus não vai aplanar o caminho. Por isso, se a vida não ficar fácil, trate de ficar forte. Como é que eu fico? Eu olhando para os olhos, para os montes, de onde virá o meu socorro? De Deus. Você pode ficar de pé comigo? Vamos exercitar para ver se o pé está fortificado, para ver se o pé não está vacilando. Sobe aqui, louvor. Sobe aqui, é tu que canta. Quem é que canta esse dueto? Sabe que música é essa? Eu cuido de ti, descansa em mim. Eu não sei, eu sou ruim de cantar. Vamos cantar um pouquinho. Pastor, o que nos protege? O sangue de Jesus. Que vontade da gente tomar uma santa ceia aqui na terça. Dá vontade de dar uma doideira no pastor. Tem aí cálice de ceia? Não. O cálice, ele representa o corpo e o sangue. São proteções duplas. O que me protege? Lembra da última praga do Egito? Era um sangue. Então aqueles que tinham o sangue no umbral da porta, o anjo, veja, o anjo nem tentava. O anjo nem entrava, ele nem batia na porta, ele via de longe. O que é isso? É a cerca. São os livramentos que Deus te dá que você nem sabe, sabia disso? 99,9% dos livramentos que você vive, você nem sabe que vive. São invisíveis. É porque o inimigo, quando viu que tinha sangue na tua vida, ele passou de longe. Esse mesmo sangue que te livra do ataque do inimigo é o... E aqui eu quero expressar da maneira correta, para teologicamente não cair em falso. Senhor, segura os meus pés e as minhas línguas aqui. Veja, Deus, quando vê o pecado no homem, Ele condena, porque dentro de você está algo que Ele odeia. Mas quando você tem um sangue, ele não vê o pecado, Ele vê o sangue. Então, assim como o sangue me protege do ataque do inimigo, Ele me protege da condenação do meu pecado. Não de Deus, mas do meu pecado, porque Deus é santo. 2 níveis de proteção. O corpo dele, quando eu celebro e a gente participa, tem um termo, e aqui cadê os juristas? Cadê os nossos advogados aqui? Chamado habeas corpus. Habeas corpus existe para você trazer liberdade para quem está preso injustamente. Então o camarada foi preso, mas ele ainda não foi tramitado e julgado, ainda está em aberto algumas evidências. O que é que faz? Habeas corpus. Eu escrevi aqui, não estou achando. É uma ação judicial que tem como objetivo garantir liberdade de locomoção de uma pessoa quando esta é ameaçada ou presa ilegalmente. A expressão do latim significa que tenhas o corpo. Então, quando Jesus e o corpo dele foi pendurado na cruz do Calvário, Satanás tinha te prendido. Mas porque o corpo dele foi jogado lá, habeas corpus, nós temos o corpo. Junto com o corpo eu tenho o sangue. O corpo, ele me tira da prisão, e o sangue me protege para nunca mais voltar nele, para nunca mais ser atacado por ele, para nunca mais ser alcançado por ele. Nessa noite, Deus te trouxe aqui, trouxe vocês aqui, missionários. Não deve ser fácil o que vocês estão vivendo lá. Talvez para vocês, Deus usou a minha boca hoje para dizer: Ele guarda vocês, caminhos tortuosos que existem. Quantos anos vocês oram, mas nunca vai mudar a política, nunca
nunca vai mudar a corrupção, nunca vai mudar isso. Talvez nunca mude, mas Deus usa essa situação para mudar vocês. Ele vai dar estrutura para vocês, sabedoria, discernimento, para vocês saberem transitar e andar em caminhos que nunca serão aplainados. Às vezes você vive nesse tipo de família, pastor, vive uma contenda, não sei o que, eu estou orando e às vezes não vai mudar, mas Deus vai te dar força e sabedoria para você aguentar e transitar bem no meio de algo que é tortuoso e de algo que nunca vai acabar. Às vezes Deus não vai permitir que o inimigo pare de esbofetear. Aí você vai orar 3 vezes, aí Deus vai falar para você que falou para Paulo: a minha graça te basta. Para pessoas que você não tem como mudar o comportamento delas, eu te dou mais graça, eu te capacito para você aguentar, apesar da falta de mudança da situação. Deus não precisa mudar a situação para você se sentir guardado. Ele não toscanejará, não dormitará aquele que te guarda. Vamos louvar a Deus junto com a igreja? E enquanto nós vamos louvar, espera um pouquinho, eu quero fazer um convite. Se você veio aqui essa noite e você não tem esse sangue que te protege, é uma cerca na tua vida. Se você nunca aceitou a Jesus e tornou Ele o teu guarda, se até hoje você olhava para os montes e via ajuda no dinheiro, havia ajuda em outros deuses, em outras rezas, em outras práticas, eu não estou apresentando para você uma religião, estou apresentando para você uma pessoa que te guarda, a melhor sentinela que existe. Se você quer aceitar Jesus nesta noite e receber a proteção daquele que te guarda, e quando eu digo proteção, a gente pensa, vem aqui, estou falando de proteção eterna, vai muito além dessa vida. Se alguma coisa Ele até permitir acontecer nessa vida, na eternidade você estará bem seguro, você estará salvo, terá vida eterna. Se você nunca tomou a decisão de aceitar a Jesus, ou você estava afastado dos caminhos do Senhor e hoje quer retornar para a comunhão do corpo de Cristo, enquanto nós louvamos a Deus aqui, saia do seu lugar.